Alô, amigos, estamos começando pela TV Japi, revista ao vivo. E hoje trazendo aqui dois amigos de longa data e que estão aí. Um acabou de lançar um livro maravilhoso de receitas culinárias e o outro é o produtor desse livro. Então, vou começar aqui à minha esquerda, à direita de vocês, meu amigo André Barros Leite. Isso aí. Que foi meu vizinho muito tempo na Rangel Pestana. Rangel Pestana. Isso. E que é dono da Laser Press já aí há quanto? 20 anos? 20 anos. Conta um pouquinho da Laser Press e como começou a Laser Press e como, de repente, também produzindo livro. Tá ótimo. A Laser Press começou como muitas, hoje conhecido como, né, Douglas, como startups, né? Empresas que praticamente nascem em garagens, em salas, etc. Eu estava terminando o curso de jornalismo lá na PUC de Campinas, e com alguns amigos, um pessoal que trabalhava aqui já na imprensa de Jundiaí, nós resolvemos juntar ali as nossas forças, resolvemos começar a fazer alguns trabalhos. Na época você e quem? Era eu, o Abner Leandro, o Ailton Viana, que é o popular Chocolate, Sim, Chocolate, que já morreu, e a Mônica Piccolo, mais a Mônica Tozeto, hoje então minha esposa, não é? Depois, vocês já namoravam na época? A gente já namorava na época. Então, dessa associação lá de 4 ou 5 jornalistas, a gente estava numa sala, né, numa sala pequena lá, na casa do Abner, e a gente começou a fazer alguns trabalhos, a produzir jornal, a gente começou a fazer um pouco de jornal de bairro, e aí a empresa começou ali naquela dureza, né, natural do início. Eu trabalhei durante algum tempo ainda com a Laser Press andando lá na administração de Campinas, né, pude trabalhar na Sanasa, fui assessor lá do prefeito de Campinas. Na época do Toninho? Do Jacobitá. Jacobitá. Depois chefei a reportagem do Diário do Povo, que era do Quercia na época, e a Laser Press começou a andar tal, até que ela ficou de um tamanho que eu precisei deixar meu emprego formal, vamos falar assim, para poder assumir de uma maneira mais integral as funções que estavam lá, exigindo lá dentro da Laser. Né? O tempo andou um pouco, aí eu pude, né, a gente fez um esforço lá, alguns desses jornalistas que estavam comigo acabaram fazendo a opção de permanecer em outros lugares e tal. Aí eu e a Mônica acabamos assumindo a empresa na sua integralidade, e aí começamos a dar um foco mais ampliado até para a Laser. Né? E aí, além da assessoria de imprensa, dessa parte de produção de revistas, de jornais customizados, nós acabamos também montando uma área de publicidade e propaganda. Né? A empresa cresceu mais um pouco, aí a gente conseguiu, enfim, montar uma sede nossa mesmo, estruturada do jeito que precisava ser estruturada. E hoje a gente está aí com 2 décadas de trabalho, a gente tem um portfólio bastante ampliado, já trabalhamos para as principais empresas. Você editou também o Jornal do Clube? Durante muito tempo. A gente, não só o jornal, né, toda a comunicação do clube lá, ficou sobre a nossa responsabilidade. Muitas empresas, né, Eliqueiroz, já fizemos bastante coisa, tinha uma empresa da Flashman também, a gente assumiu lá a comunicação em algum momento, trabalhamos para outros clubes, e aí acabamos, né, também trabalhando lá para o Grupo Soban, né, que ainda hoje é um cliente bastante importante lá no nosso portfólio. Enfim, e aí a empresa hoje está estruturada de uma maneira de responder globalmente todas as demandas de comunicação. Né? Hoje, na verdade, é uma agência de publicidade isso, ampla, bastante assim. ampla, exatamente. Bastante ampla. Então, no nosso portfólio, né, nós conseguimos não só resolver, né, dar essa resolutividade para o nosso cliente na área de publicidade e propaganda, como também na área de comunicação, com assessoria de imprensa, jornal,
E a gente tem ainda, né, que fecha esse tripé, né, de produtos, uma área bastante desenvolvida com produtos digitais, não é? Que é a modernidade hoje, né? Não tem o que fazer, né? A ampliação, né, do universo digital, ele está de alguma maneira se esparramando, né, principalmente no universo da comunicação, para todos os produtos. Então, você precisa não só ter isso dentro da sua empresa como um foco de interesse, de desenvolvimento, como também você precisa conseguir entender e traduzir o que é o universo digital, né? Porque a maioria das empresas, elas não têm, muitas vezes, a rapidez que o universo digital possui para compreender alguns processos, não é? Então, um profissional de comunicação, por exemplo, ele pode ajudar a melhorar a compreensão e a gestão dos modelos digitais. Então você tem hoje... Precisa pelo menos saber o que é também, né? Exatamente. Às vezes a empresa nem sabe o que ela está precisando ainda. Nem sabe o que ela está precisando, ela pode estar equivocada na forma como ela está se apresentando na questão digital. E você tem hoje, né, Douglas, esse fenômeno das redes sociais, que é uma coisa absolutamente difícil de gerir, né? É uma coisa que misturou de uma maneira muito complicada universos pessoais e universos profissionais, não é? Então, confundindo. O que é para uma empresa ter um funcionário que se expõe de alguma maneira pessoalmente, e onde que é a fronteira entre o funcionário que tem as suas obrigações profissionais e a pessoa que tem os seus quereres, não é? Onde que essa fronteira deve ser estabelecida no universo digital? Então, não que eu tenha uma resposta para isso, que a gente tenha uma resposta para isso. O que a gente tem são algumas formas, algumas maneiras de fazer uma gestão tomando cuidado, não é, para que a empresa seja o máximo possível preservada nos seus valores. Sim. Não é? É muito... porque hoje ninguém mais está a salvo e não há mais anonimidade, né? Quer dizer, um celular hoje ele é capaz de bater uma foto aqui, já disparar, já está na rede e vamos embora para frente que já virou público, né? Então, aquilo que é privado e aquilo que é público ficou muito difícil de perceber. É uma linha tênue, né? Uma linha muito tênue, né? Uma fronteira seca. Então, a gente, de alguma maneira, contribui ajudando as empresas a gerir isso, a atuar adequadamente nesse universo digital e a ter os menores problemas possíveis. É claro que, naturalmente, sempre acontece uma coisa ou outra, né, Douglas? Sempre acaba escapando. Sempre acaba escapando e, tendencialmente, isso só vai se aprofundar, né? É um problema que é de difícil solução, não sei se é um problema, enfim, mas é algo que nós ainda não estamos adaptados plenamente, né? As pessoas estão aprendendo primeiro a utilizar isso, as empresas estão aprendendo a lidar com isso, mas o que é uma realidade no universo digital é a sua velocidade, né? A gente lembra que em algum momento houve um deslumbre no e-mail, né? Nossa, você tem e-mail, não tenho? Era uma grande novidade, né? Hoje ela já está mofado, já a história de e-mail. Aí veio, as redes sociais começaram, tinha a história do Orkut, que foi uma febre no Brasil, não Acabou. Está enterrado o Orkut. Aí nós estamos vivendo hoje essa história de Twitter, de Facebook, que tende a perder força também com o tempo, à medida que novas mídias sociais estabeleçam como novidade. Como novidade. Né? E aí há uma migração muito forte, né? A capacidade de você fidelizar hoje um internauta, você fidelizar alguém que está na internet, ela é muito baixa, não é?
E essas redes sabem disso, e é por isso que elas vivem constantemente se automodernizando, né? Cada hora vem com uma novidade e tal, porque a pessoa que está navegando, que está na internet, ela é ávida pela novidade, né? E o meio, ele demanda uma mudança muito constante, né? Qualquer site que permaneça inalterado por um ano, qualquer ação que você faça na internet, que você queira deixar ela estática, ela certamente vai fracassar, não é? A internet, ela precisa, o internauta demanda mudança. Constante, né? Constante. E é essa mudança que, às vezes, né, tá ali, seu foco tá ali, daqui a pouco não tá mais. Daqui a pouco não é mais aquilo. Você meio que montou estruturas para administrar daquele jeito e já está em outro lugar, né? Interessante. Então, olha, mas nós vamos continuar esse assunto, inclusive porque o André é professor universitário, isso. Né, relativo a isso, inclusive, também, né? Exatamente. Eu tenho, né, mestrado nessa área, né, Douglas, e eu dou aula em Tu. Ano passado dei aula lá na PUC de Campinas, né, nessa área de jornalismo digital. E é uma coisa que a gente discute bastante com alunos, né, e essa geração que vem é uma geração que vem com uma pegada absolutamente forte nessa área, né. Eu sou de um tempo, né, acho que todos somos aqui, do jornal, né? De esperar o jornal de manhã, né? De fechar, né? Do papel, né? Do cheiro do jornal, do cheiro do papel do livro. Fechar na redação, fechar o jornal. Fechar o jornal. Eu vou falar que é isso. Puta, eu sei que é isso. E mais, viu? Eu me lembro até que eu criei o slogan do Jornal da Cidade, na época, era Jornal da Cidade, lá para os seus idos de 70 e pouco, né? Jornal da Cidade é a imprensa a serviço da comunidade. E era fechar o jornal com linotipo. Nossa Senhora, é verdade. Meu Deus, né? Então, Meu Deus. Nós vamos falar disso. Olha aqui, ó, a Laser Press também, ela produziu esse maravilhoso livro, pega aí um close, tá aqui, olha lá, Grandes Receitas do Dr. Paulo de Luna, né? E agora nós vamos saber um pouquinho, e quem produziu foi a Laser Press, e vamos saber, apresentar o Dr. Paulo de Luna, médico jundiaense, conhecido lá da Soban, um dos proprietários da Soban, que está falando que a Soban já está com 4 anos. 4 anos de existência, como passa, hein? Passa. E o Paulo de Luna, além da sua profissão, médico excelente, conhecidíssimo na cidade, também está mostrando aí os seus dotes culinários e falou assim, olha, cozinhar é uma coisa maravilhosa e não vou parar aí, eu vou também passar isso para as pessoas. E fez esse livro lindo, é um livro maravilhoso, lindo, vocês vão ver, ter oportunidade de ver. E com muitas receitas. E por quê? Muito boa. Paulo, vamos contar por que também, de repente, você, na área médica, falou assim, agora eu preciso também deixar a cabeça aí, dar uma, né, uma viajada, sair dessa área só médica. Conta um pouquinho aí, por quê? Veja só, eu nunca fui, na minha vida, muito chegado à culinária. Depois que eu me formei médico, que eu vim para Jundiaí, eu comecei a trabalhar, eu sou de Mococa, aqui no estado de São Paulo. Sim. Mas me formei em Uberaba, em Minas Gerais. Tá. Então, às vezes eu tenho um pouco de sotaque mineiro e às vezes um pouco de paulista. Certo. Eu vou misturando as coisas. De vez em quando sai um trem bom. Sai um trem bom. Mas veja só, quando eu me formei em Uberaba, eu vim para São Paulo. Na época ainda era muito limitado aqueles programas de residência médica, mas a gente veio para conseguir uma residência. Eu vim trabalhar em São Paulo, junto com outros colegas da mesma faculdade, inclusive um deles hoje ainda continua sendo meu sócio na Soban, que é o Dr. Renato Furtado. Sim. E em São Paulo nós fomos para um hospital fazer essa residência. E durante esse período nós fomos convidados pelo Dr. Arnaldo Reis, que hoje também é meu sócio, mas ele era de São Paulo, ele é de São Paulo, formado em São Paulo, trabalhava nesse hospital que nós viemos fazer residência. E ele tinha sido contratado para administrar um hospital em Jundiaí.
e precisava de médicos, precisava de mão de obra. E então ele nos convidou, eu, o Dr. Renato, o Dr. Lázaro e mais outros 2 médicos na época, que hoje, infelizmente, meus amigos, mas já faleceram. Então, nós viemos com o Dr. Arnaldo para administrar um hospital em Jundiaí. Na época, ele chamava Hospital Geral, na Avenida Jundiaí. Sim. E nós viemos para cá, começamos a trabalhar aqui e firmamos pé em Jundiaí. Mas, 2 anos depois que nós estávamos nesse hospital, o proprietário vendeu o hospital para um outro grupo médico que tinha a sua equipe. Que era o GAMI, era isso ou não? Era o pessoal do GAMI, mas era uma outra empresa que chamava Hospital e Maternidade Jundiaí, que puseram esse nome. E, coincidentemente, na mesma época, nós fomos convidados pelo prefeito de Campo Limpo para montar um serviço médico na cidade, que era o Dr. Aderbal da Costa Moreira, que foi o primeiro prefeito de Campo Limpo. Campo Limpo estava, vamos dizer assim, recém-emancipado, né? E ele nos convidou para montar um serviço médico lá na cidade. E nós acabamos indo para Campo Limpo, montamos um ambulatório médico e a cidade precisava de um hospital. E com o apoio do prefeito, nós acabamos montando lá o antigo Hospital Bom Samaritano, que ficou desde 1968, quando nós fundamos a Soban para administrar o Hospital Bom Samaritano, até 1995, quando a prefeitura resolveu promover a assistência médica da população da cidade por outros meios. Aí o hospital não teve como sobreviver. Mas já nessa época, nós já estávamos em Jundiaí com um ambulatório médico e foi justamente alguns anos antes que começaram a aparecer os convênios médicos. Aí nós fomos crescendo na área de convênios médicos e começamos a pensar em construir um hospital em Jundiaí. E daí nasceu o que hoje é o Hospital Pitangueiras. Tá? Foi um prédio construído, na época, financiado. BNDES conseguiram? Não, na época era quem financiava essa área, chamada área social do governo, era a Caixa Econômica. Eles tinham um programa específico para isso, que chamava Fundo de Assistência Social, FAS. Era um programa especial, com taxas especiais, com juros especiais, para desenvolver essa área. E nós conseguimos esse financiamento e construímos o Hospital Pitangueiras, que está aí hoje. Hoje, aliás, até começamos o mês passado uma ampliação do prédio, porque já estamos necessitando de crescer. Então, durante todo esse tempo, acabou ficando uma época da minha vida em que eu tive alguma atrapalhação assim, pessoal, e acabei ficando um período sozinho na vida. Não muito longo, mas acabei ficando sozinho. E nesse sozinho, eu me alimentava no hospital. Sim. Mas tudo bem, a comida eu acho que é muito boa, a comida do Hospital Pitangueiras. Mas todo dia, de manhã, à tarde, à noite, aquilo acabou cansando. E eu comecei então a tentar fazer alguma coisa e não dava certo. Não sabia nada. E não dava certo, as coisas não davam certo, né? E falei assim, poxa, eu preciso aprender, senão eu vou me lascar aqui, né? Eu preciso aprender. Então eu comecei a comprar revistas, livros, ler e tentar fazer e tal. E numa das revistas eu vi que tinham alguns chefes bons, famosos em São Paulo, que de vez em quando davam aulas, assim, avulsas. Sim. Não era uma escola de gastronomia, mas eram aulas avulsas. Eu comecei a me inscrever nessas aulas. E foi onde eu aprendi muita coisa com esses chefes. Aí comecei a fazer em casa
e gostei da coisa e Porque fui é me uma terapia aprimorando. também, não é, Paulo? Não tem dúvida nenhuma. Você passa quase que sempre um dia bem estressante num hospital. O hospital é uma estrutura muito complexa, Douglas, porque, veja só, você tem uma administração completa em todos os setores que você possa imaginar. O hospital tem cozinha, gastronomia, tem limpeza, Sim. que é faxina, tem lavanderia, tem manutenção. Não é só porque Porque às vezes atividade você fim é saúde, mas você tem um monte de atividade meio que você tem que administrar. Então você pega uma manutenção de hospital, você tem marceneiro, você tem eletricista, você tem pintor, você tem pedreiro, você tem serralheiro, você tem tudo. Você tem que ter. Sabe? Porque senão, se você depender tudo de terceiros também, a coisa não vai. Né? Então, é uma estrutura muito complexa. E depois você tem a área de saúde, que você tem os médicos, enfermagem, os serviços auxiliares de terapia e tudo isso. E depois você tem a parte muito complexa também, que é a parte administrativa, finanças. Na verdade, é uma empresa. É uma empresa bem complexa. Né? Então, quando eu me vi diante de uma situação dessa, talvez até por ter uma descendência, meu pai sempre foi comerciante no interior, lá em Mococa, tinha na época um armazém. Né? Secos e molhados. E então eu tinha uma certa vivência assim de comércio, de coisa. E então, vendo a estrutura do hospital, eu me inscrevi para fazer uma pós-graduação em administração hospitalar. Isso em 1995, mais ou menos. 94, 95. E fui fazer essa pós-graduação para poder tocar a Soban. E nessa época, com esse estudo e a necessidade que a Soban já tinha de ter um administrador com uma formação acadêmica daquilo, eu parei de clinicar. Entendi. Você ficou na parte administrativa? Eu fiquei na parte administrativa. Então, eu estou fora da clínica já... Qual era a sua especialidade? Eu fazia clínica geral. Clínica geral. Porque quando eu me formei em 1966... Você é da época que contava a história clínica, você dava o diagnóstico. Dava o diagnóstico. O laboratório não precisava exame. E o doente era examinado, apalpado... Certo? Não é aquela história que você fala assim, se eu vou no médico, pô, o cara nem botou a mão em mim, né? É verdade. Não era isso, né? Você é da época então, da época certa lá, né? Então, essa foi mais ou menos assim. Então, eu comecei a gostar da culinária durante esse período. E aí eu vim desenvolvendo. E depois tem uma história, outra, que é há 10 anos, incentivado pela minha esposa, a Mari, a gente acabou organizando um grupo e que nós denominamos de Família Solidária. E é um grupo de amigos que nos ajuda sempre, tem um grande grupo de voluntários que ajuda, e nós começamos a fazer alguns eventos baseados na gastronomia que eu estava desenvolvendo, tá? E que a renda desses eventos fosse destinado a uma entidade que promovesse alguma coisa em benefício de pessoas que necessitavam desse serviço. Tá? Então, nós começamos muito modestamente o Família Solidária. O primeiro ano foi uma reunião que nós reunimos... Que ano mais ou menos isso? Há 10 anos. 10 anos. Então, foi em 2002. 2002. Né? Aí nós começamos, fiz uma reunião na minha casa, eram 30 amigos, 15 casais, que na época fizeram cada uma doação, e essa doação foi a primeira entidade que nós escolhemos na época. Foi uma ajuda para famílias do Nordeste que estavam construindo poços nas seus rincões lá, para conseguir água. Foi uma campanha que na época, aqui em Jundiaí, foi coordenada pelo padre Norberto, que na época estava na Igreja da Barreira. Sim.
Então aquilo foi um incentivo da coisa. Depois nós fomos desenvolvendo, a gente pegou gosto por aquilo, o grupo de amigos, colaboradores, e aumentou, foi aumentando ano a ano, e a gente veio fazendo isso aí todo ano. Esse ano, para comemorar 10 anos desse grupo Família Ação Solidária, a gente resolveu fazer o livro. Me incentivaram a fazer o livro. Então esse livro, o que ele contém? Ele contém a maioria das receitas que eu usei nesses jantares que durante esses 10 anos foram feitos para essas entidades agraciadas cada ano. E outras receitas que eu acrescentei, que eu fazia na minha casa, para minha família, para os meus amigos e tal. E esse ano nós estamos com a renda desse livro, cujo custo foi absorvido pelo projeto Família Solidária. Então a renda integral está sendo destinada a 4 entidades da cidade, que é a Casa da Criança, Nossa Senhora do Desterro, a TEAL, a Marati e a Bem-TV. São entidades conhecidas, todo mundo sabe, respeitadíssimas. E com um trabalho que fazem maravilhoso. Certo? Então, a gente tem esse cuidado também de pesquisar a entidade que vai ser beneficiada. Certo? A minha esposa participa, o ano que a gente escolhe uma entidade, ela participa o ano todo dentro da entidade como voluntária para ver a atividade, ver a necessidade, porque a nossa intenção é ajudar a entidade com tudo que ela precisa de material, de equipamento, de construção, de alguma coisa assim. Certo? E que a nossa ação gira mais ou menos em torno disso. Legal. André, você cozinha ou não? Nada. Nada? Absolutamente nada. Se eu falasse... meus filhos estão me assistindo, a Mônica, o Andrezinho, a Júlia e a Bruna estão assistindo. Se eu falasse aqui que eu e vai chegar em casa, chegava em casa, estava errado, né? Então, não... Nem um ovo. Olha, faço um café ruim. Porque assim, quando eu estava lá com a minha mãe cuidava muito bem de mim. E aí eu não dava pra fazer nada. Depois eu casei com a Mônica, continuei sendo muito bem. A Mônica cozinha? Muito bem. Adora cozinhar, cozinha bem, de uma família italiana, adora cozinhar. E eu continuei sendo muito bem tratado. Então não via assim a necessidade de tomar esse lugar. Olha, então, mas eu sei que a Mônica cozinha bem. Inclusive, ela já me contou que já fez receitas desse livro e que saiu muito bem. Muito bem. Aliás, as receitas são muito fáceis. São fáceis de fazer. Não tem nada complicado, não tem ingrediente, vamos dizer assim, esquisito. Sim. São coisas que a gente tem aqui. Em qualquer cozinha ser feito. Olha, e lá, no dia do lançamento, a Mônica disse, né? A Mônica Tozeto Barros Leite, que é a esposa do André. Isso. E que também divide profissionalmente a Laser Press. É isso mesmo. Que vocês tocam juntos. E que ela disse o seguinte: eu que produzi, viu? Não, eu tenho ressaltado isso. O Dr. Paulo sabe também. Porque, na verdade, as nossas esposas que foram as grandes responsáveis por essa obra, né? Na realidade, a Mari... da sua esposa? Mari. A Mari. A Mari e a Mônica foram... Que fizeram os timoneiros aí, tudo, né? Foi, sabe? A gente, logicamente, eu participei para montar os pratos, para ser fotografado e degustado, logicamente. Porque, olha, deixa eu até mostrar, porque as pessoas estão curiosas, e quem não viu, todas as receitas são com os pratos fotografados. É um livro para... Devia ter, né, Dr. Paulo, uma advertência no livro que é assim... Não utilizá-lo em horário de fome, porque é complicado. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou falar, e pega esse close aqui, porque depois eu vou falar, porque a sua esposa, Mari, que esse é o prato preferido dela, né? Esse é o prato preferido. E nós vamos passar a receita. E olha aí, ó. É um prato que eu vou falar o nome, depois a receita, e mais, pode ficar assim, ó. E aqui está o Dr. Paulo
que está pegando os limões, colhendo os limões para poder fazer esse prato. Exatamente. Né? Como chama esse prato? Talharim ao molho de limão siciliano. Olha lá, ó. E lá dentro tem uma moça grávida, viu? Que está lá tocando o master, que está lá comandando o master, e ela é louca por culinária. Ah, é? E cozinha, né, também muito bem. O Elinho também, que é o marido dela, também. E ela já falou depois, ela falou assim, será que ele vai dar esse livro para mim? Será que não sei o quê? Não sei, depois você pede. Olha, vamos falar da receita do talharine ao molho, você fala. Dedicado, vai lá. Essa receita... Olha, pega um close aqui, por favor. Essa receita é dedicada à minha esposa, a Mari. Né, é a receita que a Mari mais gosta. Que ela mais gosta. E se desse chance aqui, acho que ela escolheria esse prato todo dia. Claro, né? Porque ela adora. Mas é uma receita muito simples. Então, uma quantidade mais ou menos para 4 pessoas, a gente colocaria 400 gramas de talharim, 4 colheres de sopa de manteiga sem sal, 250 ml de creme de leite fresco, meia xícara de chá de suco de limão siciliano. O limão tem que ser espremido na hora do uso, porque se você espremer ele muito antecipadamente, ele pega um certo amargor. Então, de preferência na hora. Uma colher de sopa de azeite extra virgem. A casca do limão, antes de espremer o limão, passa o limão num ralador para ralar a casca dele, ficar toda ela raladinha, reserva. Vai usar isso no prato? Vai usar isso no prato. Bom, aí você faz o quê? Você coloca o macarrão para cozinhar em água bem abundante, cozinha o macarrão, Qual o talharim. Qual é a proporção que a gente coloca? Porque eu estou estreando e tal, e estou vendo. E o macarrão, o talharim, eu estou começando a mexer com o talharim, e eu percebo o seguinte, se você colocar pouca água, ele fica ruim. Se você colocar demais e passar do ponto do al dente, ele também fica mole. Ele fica mole. Como que você chega a esse ponto? Qual que é a proporção, vamos supor, para uma porção para uma pessoa, 2 pessoas de talharim, quanto de água que você tem que pôr? Olha, eu Como faço que você faz uma isso? média assim. Se eu vou usar 400 gramas de talharim, eu ponho no mínimo 4 litros d'água. Essa é a proporção? 1 litro para cada 100 gramas? Para cada 100 gramas. Ah, é? Para ele ter abundante água. Agora, uma coisa que eu uso e que ajuda bastante, depois que ele está pronto, o ponto você tem que saber, você tem que pegar, experimentar e ver o ponto que você quer. Agora, no cozimento, antes de você colocar o macarrão na água, coloque na água umas 2 colheres de sopa bem cheia de sal grosso na água. E coloca também umas 2 colheres cheias de azeite na água. Não é aquele negócio de falar um fio de... Não, 2 colheres de sopa de azeite eu acho que é suficiente. Então que isso vai fazer o quê? Vai salgar o macarrão, deixar ele mais salgadinho e não vai deixar ele grudar um no outro, porque o azeite, vamos dizer assim, ele fica solto. Certo? Então essa é a dica do prato. Bom, aí enquanto o macarrão cozinha, numa outra frigideira à parte, você coloca a manteiga, deixa ela derreter, certo? Acrescenta o creme de leite e o suco do limão. E o suco do limão. Mistura os 3, faz um molho. A hora que o macarrão estiver pronto, você coloca ele, coa, tira da água, coa e joga direto nessa frigideira com esse molho. Mistura, deixa ele aquecidinho. Aí você joga por cima disso aí a casca do limão ralada. Entendi. Por cima. Além de ficar uma aparência bonita, ele também dá interfere também um pouco Interfere, no gosto? Ele vai dar um perfume, o perfume do limão no prato, é delicioso. Só que aí você coloca essa casca por cima, tampa a frigideira e deixa uns 2 minutinhos para aquele perfume do limão entrosar ali no macarrão. E depois você serve. À parte,
pode pôr um pouco de queijo ralado, quem gosta acrescenta o queijo ralado. Eu nem uso nesse prato. Isso que eu ia falar. Você põe no talharinho o queijo antes, porque tem gente que não gosta. Ou você deixa para as pessoas nos seus pratos colocarem o parmesão? Eu deixo para as pessoas colocarem. Eu sirvo o queijo na mesa à parte. Quem quiser pega. Entendi. Porque tem gente que não... Tem gente que não gosta. Eu gosto, mas não em todos os pratos. Nesse de limão, eu pessoalmente não coloco queijo. O queijo que atrapalha. Ele tira o gosto ele tira o gosto do limão. Porque o limão aqui não fica forte, o prato não fica azedo. Aliás, até o contrário, ele fica até um pouco adocicado, porque o creme de leite quebra essa acidez toda. E outra coisa, quando você for usar a manteiga para fazer o molho, use a manteiga sem sal. Aliás, em todas as receitas a gente diz sempre o seguinte: sal é o último ingrediente do prato. Ah, é? Você faça ele normalmente com tudo que está escrito, com todos os ingredientes. Está pronto o prato? Está pronto. Experimenta. Se precisar sal, você põe. Sim. Se não precisar, já tá porque pronto. Se você coloca sal no começo, normalmente todo alimento que você vai preparar, ele vai, vamos dizer assim, concentrar, ele vai enxugar, né? Se você pôr o sal no começo, o sal não enxuga, ele fica lá. Ele está ali. Então a concentração do sal tende a ser mais forte no final do prato. Então termine o prato e depois você experimenta. Se precisar, você acrescenta. Legal. Senão você perde o prato. Entendi. Vamos chamar o nosso intervalo e depois nós vamos ter mais dicas, né, André? Porque é interessante, hein? Eu gosto. Um monte de dicas. Eu nem gosto. Né? E daí nós vamos conversar também hoje a comunicação, que eu tenho umas perguntas para o André aqui que eu quero muito saber a opinião do André hoje sobre as mídias tradicionais de comunicação, jornal, né? E com as novas que vem vindo aí, o que vai acontecer nessa juntada disso tudo aí. Vamos lá. Tá bom? Vamos chamar nosso comercial e voltamos já já. Liba Contabilidade, sua empresa em boas mãos. Serviço de assistência contábil, RH, tributária e na legalização de pequenas e médias empresas. Serviços de consultoria, gestão, auditoria e perícia para pequenas e médias empresas. Rua Lima 34, Ponte São João. Telefone 4587-2557 e 4816-4069. Ou acesse o site www.liba.com.br. Aleduce Uniformes, qualidade, bom atendimento e preços imbatíveis. Tudo em uniforme escolar. João Omair Simeonato, número 46, Jardim Esplanada. Loja 2, Mercadão da Cidade. Aleduce Uniformes, só quem fabrica pode vender mais barato. Coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal. Documentários, informação, desenhos animados, diversão e tem música. A TV de Jundiaí já vi muito mais aqui.
Alô, amigos, voltamos pela TV Japi, Revista ao Vivo. E hoje nós estamos aqui em dois assuntos muito gostosos. Um falando com o André, da Laser Press, dono da Laser Press, falando sobre, e agora eu vou querer saber sobre, e a gente está falando das novas mídias, né? E querer saber hoje o choque das mídias mais antigas, mais tradicionais, com essas mídias mais modernas, vamos dizer assim. E também com o Dr. Paulo de Luna, falando aqui sobre o lançamento do seu livro de culinária, e também aí agora aprendendo um pouquinho mais, e a gente vai falar agora um pouquinho sobre harmonização de vinho e prato. Mas antes, vamos trocar aqui uma ideia com o André. André, me fala uma coisa. Hoje, as mídias mais tradicionais, vamos falar jornal, né? Hoje a gente percebe que acabou de fechar o Jornal da Tarde, que foi uma grande perda, porque fez história. Nem diga. Né? Nós temos hoje os jornais mais tradicionais sofrendo um pouco, por quê? Porque o jornal é a notícia no dia seguinte. É verdade. E a internet, com essas mídias sociais e essas mídias mais novas, vamos dizer assim, a própria internet que está revolucionando, te dá notícia instantânea. Como que você vê a junção disso, ou se isso vai virar no futuro, de repente, uma nova mídia? O que você acha? Naturalmente, né, Douglas, para a mídia tradicional está muito difícil competir com a instantaneidade da mídia presente na internet, né? De qualquer maneira, os grupos, né, o Grupo Estado, o Grupo Folha, eles estão presentes na Globo, a própria Globo, estão presentes na internet. E o que está aparecendo, né, o que as pessoas que, enfim, se debruçam sobre esse assunto estão avaliando, está cabendo cada vez mais para os jornais, menos a notícia factual, não é? Menos a notícia factual, menos a ideia de pegar uma coisa ali, deu um incêndio, uma coisa assim, né? Um fato isolado. E as mídias impressas, né? Os jornais, as revistas, elas estão cada vez mais apostando no jornalismo analítico, não é? Então, você tem um caso, um escândalo político, alguma coisa, o que os jornais estão cada vez mais dedicando suas páginas tentando entender como é que aquilo vai ser... Hoje mais a repercussão, vamos dizer assim? A repercussão e a análise, não é? Quer dizer, como é que aquele fato pode interferir em determinado momento no país, pode interferir na eleição, por exemplo, como é que um caso... o Brasil está para comprar aí uma série de aviões aí para nossas Forças Armadas, como é que isso, a importância disso, a importância daquilo. Então, os jornais impressos, eles estão apostando, num primeiro momento, numa ampliação da sua cobertura analítica, né, de como que isso vai fazer, e num segundo momento, num aprofundamento da informação. Porque se a internet nos coloca a notícia rapidamente, né, muito rápido... Posso colocar uma questão para você? Ela pode colocar o imediatismo, mas ela está curta, ela está condensada. É isso mesmo. E isso é horrível. Então, o que eu costumo falar com os alunos, eu sempre pergunto, né, qual que é a diferença entre informação e conhecimento, não é? Quer dizer, a internet tem muita informação, mas muito pouco conhecimento. Sim. Não é? Não profunda, né? Você não consegue ter lá 6, 10 linhas de informação no máximo. Que tipo de pessoa quer ler esse tipo de notícia? Não é uma coisa lá, me parece um pouco mais... Você não acha que empobrece a notícia? Bastante, né? Bastante superficial, bastante rápida. É uma notícia... simplesmente uma nota coberta, né? Você pega lá e fala... o arquiteto o Neymar morreu ontem, as outras coisas, no hospital no Rio de Janeiro, e deve ser enterrado amanhã, ponto. Acabou. Né? O que os jornais fazem no outro dia? Vão contar a história do Neymar, vão falar da importância dele pro Brasil, como é que pro mundo, como é que foi a repercussão lá fora. Quer dizer, vai ter uma cobertura muito mais aprofundada que aquela que está presente na internet. Até porque isso nos remete, de alguma maneira, àquela primeira questão que a gente estava falando. O internauta, ele não tem muita paciência para ficar ali lendo uma matéria muito extensa, se aprofundando, indo lá para dentro.
Eu mesmo, às vezes eu me pego, eu vou ver uma notícia, daqui a pouco vejo um link do lado, clico, daqui a pouco eu estou num lugar, aí eu nem sei onde eu estou mais, como que eu fui parar ali, né? Quer dizer, eu comecei lá atrás, vendo um negócio, fui indo, saí daquele local que eu estava, daquele site, fui para outro, fui para outro, Estou num lugar completamente diferente, vendo, sei lá, uma oferta que eu não sei por que eu estou olhando. E nem aquilo que você buscou. E nem aquilo que eu busquei, nem sei mais porque eu estou ali. Então, essa é a característica do meio. Né? Ele é essa coisa solta, sem o compromisso. O hábito do jornal, ou da revista, ele já é algo que está ancorado. E eu até quero fazer uma ponte do seguinte, olha que coisa, o que o Dr. Paulo fez? Lançou um livro de culinária, mas livro. Que pegue, né? Quer dizer, é ainda o tradicional e velho, antigo livro. Né? Eu até acho que é legal o que você falou, Douglas, porque há duas paixões aqui, né? O livro Sim. e a culinária, que são duas coisas absolutamente maravilhosas. Eu até vou lembrar do Dr. Paulo, uma coisa que eu tive a oportunidade, o prazer de estar junto com ele, e tinha mais uma pessoa com a gente que, para mim, representa, assim, o ponto alto da nossa literatura do momento, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Sim. É verdade. Dr. Paulo teve a oportunidade, acho que foi uma oportunidade, né? Nossa, raríssima na minha vida. Dr. Paulo teve a oportunidade de fazer recebê-lo em casa. Fazer um jantar para o Luiz Fernando Veríssimo. E o Luiz Fernando Veríssimo tem um livro que chama O Clube dos Anjos, que é justamente onde ele fala um pouco da paixão dele pela culinária, né? É uma história... Ele cozinha? O doutor Paulo conversou um pouco... Eu conversei com ele bastante naquele dia que ele esteve em casa, mas não senti ele cozinhar. Ele come bem. Ele é um gourmet, assim, né? Outra coisa, gosta bastante de vinho, harmonizando com os pratos e tudo. Como eu também tenho uma adega em casa, né? Vamos falar disso em relação a isso. Pode terminar lá. Não, eu estou fazendo a ponte. Mas eu acho que essa é a grande ponte, né? Eu acho que a paixão, essa paixão de livro, né? Que é uma coisa que eu adoro, né? Você acha ainda que vai permanecer por muito tempo? Olha, eu não sei se vai, eu gostaria que permanecesse, né? É mais um desejo do que um olhar assim... Você consegue ler, só para a gente fazer essa ponte com o Paulo, você consegue ler os eletrônicos, os livros eletrônicos? Você pegou esse hábito? Eu não peguei o hábito, mas eu me forço a isso. Eu acho que eu preciso, profissionalmente, como professor, entender um pouco do lado de lá do balcão, como é que isso como é que essa relação... a Amazon abriu agora no Brasil, não é? Veio aí, vai virar com tudo. Vai vir com tudo. E a Saraiva já está há alguns anos já desenvolvendo isso. O eletrônico. A Livraria Cultura fez um acordo com uma livraria americana, que tem um book que chama Kobo, que também está aí nessa parada de digital. E aí tem, claro, toda a tecnologia tem coisa bacana embutida, né? Você tem a possibilidade, de repente, de carregar 20, 30 livros num único aparelho, né? Eu acho uma coisa legal. Sim. Né? Você tem a possibilidade de não entender uma palavra, pressionar a palavra e já abrir um dicionário e saber o que é. De você pressionar a palavra e já fazer uma pesquisa na internet, né? De fazer uma anotação, quer dizer... Algumas coisas, eu tenho um fascínio pela tecnologia. Ela me fascina, sempre me fascinou. Isso não quer dizer, eu acho assim, algumas coisas eu ainda não consigo entender como a tecnologia vai responder, né? Um livro, por exemplo, né? Que tem essa possibilidade de abrir, de fechar, de ver uma foto diferente, de fazer... Isso ainda está muito limitado ali na página digital. Né? E aí acho que só um livro responde bem. Porque ficaria muito estranho aqui se a gente tivesse com um tablet na mão. O Dr. Paulo lançou o livro. Então eu não sei como é que eu ia lidar com isso. Cadê o livro? Cadê o livro, exatamente. Não sei como é que eu ia... não, manda por e-mail. Daí não dá. Ou clica aqui que você vai ver o livro. Eu acho... Só pegar o livro. Tem sentido. Ainda me causa estranheza isso. Não sei, né? Não sei. E fala um pouco, Paulo. Seguinte, olha... tem vários
pratos aqui, você vai, eu estava observando, você vai, né, você tem um leque grande. Um leque grande. Um leque grande. Você abriu o leque aqui da culinária. E eu percebi também que não são pratos sofisticados no sentido de, se eu pegar e eu vou apanhar um pouquinho, então, mas chega uma hora eu vou fazer. Vai fazer, com não certeza. Preciso, né, ter uma formação universitária para isso. Né? Bom, e eu também gosto muito de vinho. E eu acho o vinho que ele cabe assim, nossa, em quase tudo que é prato. Né? Porque você também tem uma variedade entre espumante, você tem um chardonnay e você tem de repente um vinho tinto. Dá para você harmonizar bastante. Exatamente. Conta um pouquinho como é que você faz isso. Olha, e você, eu sei que você tem uma adega, conta um pouquinho, você gosta de vinho. Eu gosto de vinho, mas eu acho que essa harmonização com os pratos é uma coisa muito pessoal. Né? Você pode ler inúmeros livros, você pode ter a opinião de pessoas entendidas, falar, olha, tal prato é com tal vinho, tal prato é com tal vinho. Mas, na realidade, eu sempre digo, e vou repetir aqui o que eu falei esses dias e saiu, até o nosso amigo Picoco publicou, no né, jornal, dizendo o seguinte, que eu acho que o melhor vinho é aquele que te dá mais prazer. Essa é a minha opinião. Independente do custo dele, da origem dele, se aquele vinho simples, bacana, que você gosta, te dá prazer, é o melhor vinho que existe. Agora, só vamos partir de um negócio, né? Aquele negócio de falar assim, o vinho mais caro é o melhor, não entra nessa. Não é bem assim. Nisso. Não é bem assim. Não cai nisso. Então, veja só, você pode tanto harmonizar pratos de massa, por exemplo, com vinhos brancos ou com vinhos tintos. Hoje tem um outro prato, por exemplo, bacalhau. Sempre foi dito que bacalhau é o vinho branco. Isso. Mas não é. Se você pegar revistas ou livros de Portugal, eles vão falar para você, o vinho é tinto. Entende? O vinho é tinto. E eu já vi também, já fui em restaurante português e comer um bacalhau e tem o tinto e um tinto um pouco mais forte ainda. Pouco mais então, é isso que eu ia te dizer agora. Então, veja só, dentro dos tintos ou dos brancos, e mesmo dos espumantes, você tem uma graduação vamos dizer assim, de potência do vinho. Né? A uva de que o vinho é feito, ela pode dar um vinho com maior acidez ou com maior quantidade de taninos, que é aquela que é o que amarra, que amarra a boca, assim, e outros mais leves, mais suaves e não menos gostosos do que aquele. Tá? Então você pode harmonizar qualquer prato com vinho tinto, com vinho branco. E é lógico que existem determinadas coisas que combinam melhor uma coisa ou outra. Então, eu digo aqui no livro, por exemplo, eu tenho, se eu não me engano, 2 ou 3 receitas de costeletas de cordeiro. Não adianta, tem que ser um vinho tinto. E tem que ser um vinho tinto um pouco mais potente. E, geralmente esses feitos com uva Cabernet Sauvignon, que é uma uva mais encorpada. Certo? Então, deixa eu perguntar uma coisa. Se o prato for um pouco mais forte, vamos dizer assim, o vinho necessariamente um pouco mais forte? Ou não? Precisa. Ele precisa. Por quê? Para dar o equilíbrio. Porque se você pegar um prato forte, com bastante tempero e uma carne, por exemplo, que a gente vamos chamar assim, carne de caça, que é aquela carne mais forte. Aqui para nós é o cordeiro, o coelho, o javali, né? E mesmo aqui, nós brasileiros incluímos o porco nesse meio aí. Mas lá fora, não, existe outras aves ou animais que eles consideram como caça. Então, essas carnes são fortes, porque esses animais vivem praticamente soltos. Então, eles fazem mais exercício do que os animais confinados. Então, a carne é mais dura, é mais forte, ela tem um sabor mais marcante. E se o vinho for muito suave, você não vai perceber o vinho. Entendi. Então, ele tem que ter o equilíbrio com aquilo. Se é uma ave, se é mesmo um animal confinado, que a carne... você acha que casa melhor? O Cabernet Sauvignon ou um pouco mais o forte? Cabernet Sauvignon eu acho que combina mais com as carnes mais fortes. As carnes mais suaves, de animais confinados,
aves. Eu prefiro um vinho tinto de uvas... Um Carmenere, por exemplo? Um Carmenere, que a gente tem bastante aqui na Argentina, no Chile, mas a minha preferência pessoal são uvas Pinot Noir. Sim, que é uma delícia. É uma delícia, eu acho muito gostoso, suave, saboroso, com um perfume delicado e não é muito forte, então equilibra com esse tipo de prato. E eu sempre digo o seguinte, existe, não sei quem que Deus orientou, talvez seja um padre que há muitos séculos existiu na França, morou na França, que era um padre que chamava Dom Perignon. E esse cara, acho, na minha opinião, iluminado por Deus, inventou o champanhe. Sim. Eu estive lá, eu vi. O champanhe é o vinho para qualquer coisa que você quiser. Sim. Então, eu acho que o champanhe é o vinho ideal para qualquer coisa. Desde você comemorar uma data festiva, um aniversário, um evento e até numa refeição. Então, isso é o que eu posso dizer para você de vinho. Viu? E olha, não sei se deu uma salivada. Eu tô valendo. Você falou assim, a costelinha, eu fiquei imaginando aquela costelinha, entendeu? Com aquela taça de vinho, não dá uma salivada. Dá. Quando você fez e pensou nesses pratos, você criou uma sequência ou não? Você foi... Não criei, que você não. pensou? Não, na realidade, veja só, a maioria desses pratos, como eu disse no início, foram pratos que eu servi em jantares anteriores para as entidades que é da família solidária. Então a minha esposa foi pegando, foi fazendo as fotos, foi colecionando isso aí e guardando. E tanto das entradas como dos pratos principais e da sobremesa. E a gente fazia em casa, iam... Enquanto o Dr. Paulo vai falando, eu quero mostrar algumas fotos para... A gente estava fazendo, por favor. A gente estava fazendo os pratos, ela ia fotografando, Sim. Não só o prato pronto, mas tem fotografias de pratos que estavam sendo preparados, às vezes até ainda na panela e tal, e a gente foi colecionando isso aí. Sim. Então, depois a gente teve a oportunidade de montar o livro, aí sim, aí nós pegamos todo esse arquivo e colocamos em ordem o que eu ia falar aí, Douglas, do Dr. Paulo, que assim, embora eu não cozinhe, né, naturalmente eu imagino que cozinhar para 4 ou 6 pessoas seja uma tarefa muito mais simples do que no caso do Dr. Paulo, que ele... Sexta-feira, né, doutor? Sexta-feira. Ele pilotou lá a cozinha de uma festa lá para os funcionários da Soban. Então, eu estava lá também, enfim, e ele fez massa lá, com vários molhos e tal. Então, acho que é assim, né? Eu imagino que cozinhar para aquele batalhão, né, doutor? É mais difícil, né? Aí deve ser uma coisa... 550 pessoas. Então, eu acho que é aí que o talento meio não foi fácil. É lógico que eu tenho algumas pessoas que me ajudam, mas os pratos foram idealizados por nós, né? Então, isso tudo são coisas que a gente já está fotografando e arquivando, quem sabe, né? Sai uma segunda edição. Porque essa família solidária que o Dr. Paulo fala, são eventos que às vezes reúnem muita gente, né, doutor? Reúne. Então são pratos assim sofisticados, mas para muita gente. Há 2 anos, esse ano... Qual o máximo de pessoas assim que você... O máximo são esses eventos da Soban, que reúne todos, praticamente, né? Todos os colaboradores, funcionários, e está em torno de 550 a 600 pessoas. Nos jantares que a gente tem feito para as entidades, que a gente faz anualmente, reúne em torno entre 200 a 250 pessoas. E tem muito ali que conhece. E é serviço empratado, né? Tem muita gente. Eu particularmente tenho um amigo seu, que é meu amigo também. Ontem, por sinal, eu estava na casa dele e ele fez algumas coisas, ele sempre faz e tal, e eu acabo ali tomando, que é o Paulo Bicudo.
E o Paulo também, ele também faz bem. Faz bem, né? E sempre, ali, uma vez por semana e tal, eu vou na casa dele, a gente se encontra e acaba tomando vinho e ele faz algum prato ali, né? E é uma delícia porque... Nós já fizemos muito a 4 mãos. Já, né? Com o Paulo Bicudo. Né? Que, aliás, é um dos poucos que eu conheço que tem o mesmo nome meu, né? Que é Paulo Afonso. Sim. Eu sou Paulo Afonso. Ele também é Paulo Afonso. Seu nome completo, como que é? É Paulo Afonso de Luna Pinheiro. É que você só usa... eu só uso o Paulo de Luna, né? Paulo de Luna, e acabou ficando conhecido por isso e acabou também... Olha, está terminando o nosso programa. André, para finalizar, suas últimas palavras, depois passo para o Dr. Paulo. Douglas, eu queria primeiro, né, obviamente, agradecer aqui o espaço que você abriu para a gente. Foi uma coisa muito bacana, né? Foi um prazer para a Laser Press aí poder estar ao lado aí do Dr. Paulo, da Mari, né? E o livro, ele é bacana não só pela qualidade do livro, mas por aquilo que está rodando, né? Por trás do livro, que é essa ação solidária, não é? Às vezes eu acho que aqui o Brasil é um país que as pessoas devolvem pouco, né? A gente vê às vezes aquele pessoal, né, principalmente nos Estados Unidos, o pessoal sai da universidade lá e depois aquilo volta em doação para a própria universidade. Quer dizer, você tem uma relação com aquela sociedade que você vive. Com a comunidade bem mais interativa, né? Bem mais interativa e devolvendo de alguma maneira aquilo que você recebeu, né? E eu acho que esse livro é um pouco nesse sentido, não é? Então, não só pela obra que vale, né? Que vale pelo contexto da obra, mas por esse entorno, né? Então, eu fiquei muito feliz, a gente lá ficou muito satisfeito de poder estar dentro de um projeto desse. Que legal. Doutor Paulo, conta um pouco aí, para finalizar, as pessoas que queiram adquirir esse livro, como é que faz? Então, eu queria até te pedir licença para falar isso. O livro está à venda nas entidades beneficiadas, que são a Casa da Criança Nossa Senhora do Desterro, a ATEAL, a Maraty e a Bem-TV. Então, essas entidades têm o livro ao preço de R$50 cada livro. As pessoas podem entrar em contato e comprar. Além dessas entidades, o livro também está à venda na Soban, no Hospital Pitangueiras. E também já está disponível para as pessoas que passam normalmente por lá, na banca de revistas do Beco Fino. Da dona Regina Lazzarini, que se colocou à disposição, está colaborando conosco nesse projeto. Então lá também na banca tem o livro. Na banca Lazzarini, ali no Beco Fino. No Beco Fino. Na Soban. No Hospital Pitangueiras e nas 4 entidades. Nas 4 entidades. Muito obrigado pela sua deferência especial conosco. Certo? Eu me sinto muito feliz e muito honrado de estar aqui. Legal. Olha, nós vamos ficando por aqui e hoje foi um programa especial que nós falamos aí da Laser Press, né, do André aí que é professor universitário, que é dono da Laser Press e que sempre esteve aí nos movimentos da cidade, sempre nos encontramos. E o Dr. Paulo de Luna, que é um tremendo de um cozinheiro, ele não fala aqui, mas eu sei da fama dele, né? E de um tremendo cozinheiro e que também acabou desenvolvendo esse lado aí no sentido de fazer com que isso se transforme em ações solidárias. Isso é muito bonito. E o lançamento desse livro produzido pela Laser Press, que é Grandes Receitas e que foram, né, no dia do lançamento, que teve lá no Maxi Shop, que foi muito concorrido. Olha, muita gente, eu estive lá, né? O Paulo falou até que se surpreendeu com isso. Exatamente, eu me surpreendi. Que bacana. E a receita a receita financeira desse livro, que está aí para as entidades que nós vamos repetir aqui, que é para a Casa da Criança, a ATEAL, a Maraty e a Bem-TV, que também estão vendendo o livro, além da Soban, do Hospital Pitangueiras e na banca do Beco Fino. Brigadão para vocês, vamos ficando por aqui. Um beijão a todos. Até amanhã.